Hoje com o pastor Joseph Prince. Como receber a abundância de graça e o dom da justiça? Pela fé. Amém. A fé é a mão que pega do mundo invisível. Mais uma vez, por favor, não pense como se visível fosse real e invisível não é real. Certo? Como filho de Deus, você tem que pensar o contrário do mundo. Pensa como Deus. E Ele mesmo é um espírito. Antes de existir a matéria, Deus existia, que é um espírito. Amém? Então qual é mais real? Deus, certo? Comece a pensar. Amém? Que o invisível é real. O visível é temporário. Não, eu não estou falando que o visível não é real. O visível existe, sim, o visível é real. Certo? Mas não vai durar tanto quanto o invisível, que é a realidade. Agora olha isso. Recebemos pela fé. Temos que ter o espírito de fé. E em 2 Coríntios 4,13 diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga, o mesmo espírito de fé. Mais uma vez. Outra vez. O que é o espírito de fé? O que é espírito de fé, número 1? E por que o mesmo espírito? Paulo, pelo espírito, citava a Davi. Davi nos Salmos tinha esse espírito de fé e Paulo disse: nós temos esse espírito de fé como Davi. Amém? De fato, Davi foi um pastor jovem que derrotou Golias e antes de Golias ser derrotado, parecia ser grande, e ele era grande, parecia ser muito alto, e ele era muito alto, parecia ser muito forte, e ele era muito forte, e todos os sentimentos que Davi tinha no natural ficaram impressionados. Amém? Mas Davi não foi guiado pelo que ele viu, não foi guiado por sentimentos, mas pela fé. Antes do gigante cair, Davi tinha o espírito de fé, mas os filhos de Israel estavam com medo e até um deles, que era mais alto do que todos, e ele era o rei, ele era o mais alto de todos os israelitas, ele era assim, ninguém era tão alto, e o rei Saul devia ser aquele que devia enfrentar aquele Golias, porque ele era muito alto, mas estava escondido. Amém? Deixou que um jovem pastor que era não muito mais alto do que um homem normal de 1,80 m, mas o gigante tinha 3 metros de altura. E ele era muito grande, era um homem de guerra. E tinha muitas armas nas suas mãos. Tinha uma lança, uma espada. E ele era treinado, e ele era muito feio, amém? Mas aquele jovem pastor não foi guiado pelo que ele viu. Não foi guiado por sentimentos. Uau! Esse gigante é alto. Ele tinha um espírito de fé. E olha o que ele disse. Falando para o gigante. Ele disse: hoje, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Quando ele falou, antes do gigante cair ou depois? Antes. E Paulo disse: nós temos este mesmo espírito de fé. E como esse espírito de fé opera? Como está escrito, criei e por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha para mim, é muito simples. O espírito de fé age assim. Eu creio, então eu falo. Amém? Criei, por isso falei. Fomos feitos à imagem de Deus. Deus age assim. Quando Deus viu as trevas em Gênesis 1, o que Deus disse? Haja luz. Deus não, escute, Deus não falou o que ele viu. Ele disse o que ele queria ver. É um segredo para você. Você quer coisas boas na sua vida? Você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Você tem que crer primeiro. E como liberar isso? Falando. O espírito de fé tem esses dois ingredientes: crer e depois falar. Mas as pessoas fazem assim. Nós vamos sair de férias e eu sei muito bem o que vai acontecer conosco. Uma das crianças vai ficar doente. É sempre assim. Sabe? Ou então alguma coisa boa acontece e você fica dizendo: isso é muito bom para ser verdade. Algo vai acontecer e eu não vou ser o escolhido para essa promoção, seja o que for. Tem sempre algo ruim para dizer, sabe por quê? Porque você crê de coração. Você crê no coração e depois você fala aquilo. Você crê e depois fala, e depois você vê. E aí você vê e crê ainda mais. E aí você fala porque você creu. E porque você fala, você vê. Imagina se Deus olhasse para as trevas e ele viu trevas no começo e dissesse: muitas trevas. Não, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E é uma característica de Deus que todos nós precisamos imitar. Certo? Deus não fala aquilo que ele vê. Ele fala o que ele quer ver.
Amém? Ele chama aquilo do mundo invisível. Aquilo existe no invisível, mas ele chama para o visível. Ele chama aquilo que é intangível. Nós pensamos que a fé é assim, sabe? Eu todo dia estou ficando cada vez melhor e você pode fazer isso se estiver com câncer, mas você vai descobrir que aquilo não vai adiantar. Não é? Só faz você ficar um pouquinho alegre, só isso. Não estou falando de pensamento positivo, nem de confissão positiva. Não, não, não. Eu estou falando do poder de Deus, do espírito de fé. Isso tem a ver com um Deus eterno e como ele opera. Você está ouvindo? Certo? Como funciona? Escute bem isso. Você pode orar muito todos os dias, se consagrar bastante a Deus. Você pode estar sempre, sabe, com toda a força obedecendo a Deus e ainda assim não ver as bênçãos na sua vida. Você não vê nada de bom acontecendo. Por quê? Porque você está crendo de forma errada e você confessa isso com sua boca. Amém? Sabe por que as pessoas gostam de reclamar? Porque estão crendo de forma errada. Pessoas assim, até quando saem de férias, e ele está dirigindo seu carro e paga o pedágio e está passando por lugares maravilhosos, aquele sol maravilhoso do outono, as folhas caindo em todo lugar, ou então na época da primavera, as flores nascendo, é tão lindo. A esposa diz, olha que lindo. Ele diz, eu não acredito o quanto custa hoje em dia esses pedágios, sabe? É muito dinheiro. A mente dele está fixa naquele preço do pedágio. Ele não desfruta, e o fato é que está tudo lá dentro, na crença. Amém? Ele não crê que Deus pode dar dinheiro para o pedágio e dar dinheiro para muito mais, e então desfrutar da natureza que Deus criou, mas a sua mente está presa naquele fato. É como essa igreja. Essa igreja onde estamos. Sabe quantos gostariam de ter um prédio assim? E você está aqui, e o que faz? Eu acho que está muito claro. Está muito frio. Não é? Você fica pensando em algo porque o seu sistema de crença não consegue crer que Deus vai te abençoar e aquilo que não está funcionando devidamente, Deus então vai consertar, sabe? E essas pessoas são famosas por verem derrotas em meio a tantas vitórias. Foi isso mesmo que eu falei. Não é? Ah, eu acho que nada acontece comigo, eu não tenho muita sorte. Se há algo bom, não vai acontecer. Sabe de uma coisa? Você está certo. E depois que algo bom não acontece, não consegue a promoção, não consegue aquela bênção, vai dizer, viu? Eu sabia disso, acho que são profetas. Não é? Pessoas assim não são felizes e até no lugar bom vão encontrar defeito, está muito quente. Não temos as 4 estações, hey, nós temos todos os tipos de comida aqui, olha. Isso não é melhor? Se quiser, você viaje para onde tem as 4 estações, amém? Mas aqui tem comida da boa. Amém? Essa igreja é boa. Os pastores são bonitos. Amém? Isso. Pastor Marcos está alegre. Sou eu. O espírito de fé não quer dizer você crê em boas coisas e fala boas coisas e as coisas boas vão acontecer. Boas ou más, você acredita, você vai falar. O espírito de fé é você crer, você fala. Jesus disse, seja feito conforme a tua fé. Eu creio que Deus tem coisas boas para você. Neste ano agora, eu creio que você vai receber muito favor de Deus. Amém? Eu creio que bondade e misericórdia vão te alcançar todos os dias da sua vida. Não importa o que aconteceu, mas é o que vai acontecer e você vai receber a graça, você vai receber o favor, você vai ser promovido no reino de Deus. Aleluia! Amém! Eu creio! Ah, não, pastor. Você pode dizer isso, mas eu não creio. Você está certo. Isso é para você, mas nós vamos viver em vitória. Amém? Amém. Vamos para a direita? A bondade vem sobre nós. Vamos para a esquerda? O favor e a misericórdia nos beija. Assim somos abençoados. Você crê nisso? Sim, então creia e fale. Ok, isso é bom, mas vamos dar um exemplo do pai Abraão. Todos somos filhos de Abraão, amém? Abraão aprendeu de Deus, a natureza de Deus. Romanos 4 diz, Deus fez de Abraão pai de muitas nações, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Deus chama aquilo que não existe.
que não é visível, não pode sentir, não é perceptível aos sentidos humanos, mas mesmo assim são reais, eternamente reais. Deus chama aquilo que não é visível como se fossem. Então Deus te chama como se você já fosse. Então Abraão, com quase 100 anos de idade, não tinha tido ainda o seu filho com a esposa Sara. Sara tinha 90 anos de idade. Amém? Ela era estéril. Até mesmo quando Sara era nova, quando ela tinha idade para ter filho, com 20 ou 30 anos de idade, ela não era capaz de conceber. Agora, com 90, mais difícil, certo? Ela já tinha passado a menopausa. Por que será que chamam menopausa? Tinha que ser pausa para mulher, certo? Pensou nisso? Pausa para mulher? Não menopausa? Eu acho que é porque as mulheres não param. As mulheres não pausam. Esquece isso. Não joguem pedras! Não façam isso! Ok. Cadê sua esposa, pastor? Em algum lugar aí. Agora olha isso. Olha o que Deus faz. Ressuscita os mortos. Lázaro, sai para fora! Deus é o único que pode ressuscitar mortos. Deus ressuscita os mortos. E agora mesmo, em nome de Jesus, eu creio que Ele vai ressuscitar as partes do seu cérebro. Está ressuscitando. O que é isso? Eu não tinha visto antes. É ressurreição, glória a Deus. Amém? Ele ressuscita os mortos e chama à existência aquilo que não é, como se já fosse. Então Abraão e também sua esposa, Sara, eram ambos estéreis e ambos velhos. No natural, nós sabemos disso. Amém? Era real no natural, que é temporário. E Deus chama à existência o que não é. Eles são jovens. Eles são frutíferos. Amém? São abençoados. São pais de muitas nações. Olha o que diz aqui. Contra toda esperança. E Deus disse a Abraão: eu o constituí pai de muitas nações. Sabe o que Deus fez? Ele mudou o seu nome. Seu nome era Abrão. Em hebraico, Abram, que é pai alto ou pai exaltado. Deus tirou do seu nome o rei, Yud-Rei Vav-Rei, e soprou o rei do nome dele no seu nome. E Abrão se tornou Abraão. Abraão quer dizer pai de multidões. Pai de muitas nações. A Bíblia diz que Deus o constituiu como pai de muitas nações. Agora, nós não conseguimos perceber a importância deste ato de Deus até descobrirmos que chamar alguém de pai de muitas nações quando ele não tinha nenhum filho com sua esposa Sara, isso é chamar à existência o que não é como se já fosse. Muitos crentes têm medo de fazer isso porque falam que vão estar mentindo. Você não está mentindo se você chamar à existência o que Deus falou que já é realidade na sua vida. Como você mentiu se você falou o que Deus está falando? Deus vê mais longe do que qualquer um. Deus vê bem mais na frente, se podemos dizer assim, do que qualquer pessoa. E muitas vezes, se formos pelos olhos, muitas crianças até afogam na piscina porque parece rasa. Seus olhos podem te enganar. Não é? Tem imagens que vemos às vezes que parece que está se movendo, mas não estão movendo. Ou parece que estão tortas, mas estão retas. Os olhos podem enganar. Mas Deus nunca vai te enganar. Se Deus disse, esta é a minha palavra, Abraão, eu te constituí, está no passado, eu te constituí como pai de muitas nações. Deus vê a eternidade agora. E Deus já podia vê-lo como homem, um pai de muitas nações, quando ele ainda não tinha um filho com Sara. Deus mudou sua maneira de falar. O seu falar diário, e ele disse, agora você não se chama Abrão, mas Abraão, pai de muitas nações. Imagine, ele está lá no campo e a esposa com 90 anos de idade o chama. Pai de muitos! Pai de muitos! A janta está pronta! Certo? E os vizinhos diziam, Sara ficou doida. Eu acho que eles querem tanto um filho que ficaram loucos. O mundo vai falar isso de você. Quando você anda no espírito de fé e fala o que você crê. Você já falou para alguém que não é da igreja, que você é um crente? Jesus é o seu Senhor? Algo lindo acontece quando você faz isso. Amém? Cristianismo é sobre confissão. Ele é o sacerdote da nossa confissão. Está me ouvindo? Você já falou para alguém quando orou por você para ser curado? Fui curado. Pelas feridas de Jesus, eu sou presente, curado. Mas não parece, mas sou curado. Você não parece estar curado, mas fui curado. Amém?
Chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Como Deus. Quanto mais eles chamavam um ao outro, o seu nome era princesa, como princesa de muitos, e ele o pai de muitas nações. Olha o que aconteceu. O filho veio. Certo? Para que o filho viesse, ele tinha que confessar a palavra de Deus para ela. A chamando de princesa, de princesa, de princesa, e ela o chamando de pai de muitos, de pai de muitos. Algo aconteceu nos seus corpos, porque ela já tinha passado a menopausa. A Bíblia diz em Hebreus 11, pela fé, Sara recebeu força para conceber um filho. E não somente isso, mas o fato é que o seu corpo ficou novo de novo. Ela se tornou mais jovem porque a Bíblia nos mostra que um rei a desejou para o seu harém. E aqueles reis eram homens ímpios. Eles não estavam pensando na beleza interior, ela parece uma ameixa. Mas eu estou vendo a sua beleza interior. Sim, eu quero essa beleza no meu harém. Não, não. Esses reis olhavam de forma natural. Ele olhou para ela e viu uma mulher linda com 90 anos. A fé mudou toda a sua aparência, o seu corpo. Amém? Deus reverteu a menopausa no seu corpo, tudo que tinha parado, e fez que tudo funcionasse de novo. Amém? Voltou a ser jovem. Amém? Renovou a sua mocidade de novo. Aleluia. Há uma promessa assim. Deus vai renovar a sua mocidade. Amém? A sua carne vai ser como de uma criança. E Deus vai renovar a sua mocidade. Eu peço isso para você em nome de Jesus. Então, contra a esperança. Sem esperança, mas creu na esperança. Tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência. E se você acha que isso aqui é só sobre cura, não é. É, na verdade, a fé pela justiça. Vamos ver. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Então ele não disse, o ventre de Sara não está velho, e não disse, meu corpo não tem 100 anos de idade. Não. Ele sabia que o ventre dela estava morto, o corpo dele estava velho, mas não considerou essas coisas. Está me ouvindo? Ele considerou o quê? A palavra de Deus. Assim será a tua descendência. Amém? Então hoje, para nós, devemos confessar somos a justiça de Deus em Cristo, enquanto os sintomas do pecado ainda estão presentes na nossa mente e no nosso corpo. Isso é justiça pela fé. Você está entendendo? Certo? Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso também lhe foi creditado como justiça. Viu que está falando da justiça pela fé? Não considerando o seu corpo. E neste contexto de justiça, você deve crer que mesmo com pecado, você deve crer que você é justo aos olhos de Deus, pela fé. E continua dizendo, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Você está aprendendo? Falei tudo isso para dizer uma coisa. Neste último verso que vamos ver hoje, tudo o que eu falei se resume nisso. Não sabemos que estamos mortos para o pecado. O que isso quer dizer? Vamos ver em Romanos, capítulo 6, verso 1, onde fala que quando o pecado aumenta, a graça superabunda. Aqui diz, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E só as pessoas que já ouviram onde o pecado abunda, a graça superabunda, onde o pecado abunda, a graça superabunda, fazem perguntas assim. Obviamente, esses tipos de pessoas sempre querem, de alguma forma, encontrar defeito na pregação da graça. Paulo disse, onde o pecado abundou, a graça superabundou. E eles disseram, então você está dizendo que devemos pecar para que a graça abunde, onde o pecado abundou, a graça superabundou, vamos pecar mais. E a resposta de Paulo não é uma negação ou uma proibição. Paulo não disse, não pegue. Não foi isso. Olha o que ele disse. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A sua resposta é uma impossibilidade. Um verdadeiro crente está morto para o pecado. Como você pode viver nele?
Isso é impossível. Deixe-me explicar um pouco. Pastor, eu não entendo isso porque eu ainda vejo pecado na minha vida, ainda vejo pecado porque eu estava falando com alguém e a ira se levantou em mim. Escute bem isso. Quando a ira se levantou, você sabia que está morto para o pecado? Quando você sentiu, quando você agiu, quando estava irado, estava morto para o pecado. Então o que foi isso, pastor? Foi o pecado. Mas não é a realidade como Deus a vê. Sabe de algo? Aquele pecado não tem mais poder para te condenar. Escute isso, espere um pouco, espere um pouco. Alguém pode dizer, pastor, então eu posso fazer o que eu quero? Não. De fato, na leitura você vai ver, mas há um ensinamento hoje que diz: um cristão precisa aprender a morrer para o pecado. Isso é errado. E tem outro. Estamos morrendo para o pecado, precisamos aprender isso. Não existe isso, está morrendo para o pecado. Se você já morreu para o pecado, você já morreu. Vai no cemitério e pergunta, você está morrendo ou está morto? Está morto. Ok? Então, o que é estar morto para o pecado? Vamos ver isso. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. É o último versículo que vamos ler. E depois, vou ler um testemunho e já vamos terminar. Escute bem essa última passagem que é importante. É onde nós erramos muitas vezes. Quantos sabem que Cristo ressuscitou dos mortos? Ele está vivo hoje à destra de Deus. Então, ele morreu, ele passou pela morte? Sim. Ele morreu, sim? Onde ele morreu? Na cruz. Foi sepultado e no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Sabendo que Cristo foi ressuscitado dos mortos, já não morre. Onde está a morte? Para trás de Jesus, certo? A morte ficou para trás? Sim. Então, a morte não tem mais domínio sobre ele, sim. Ele já passou da sepultura, ele já passou da morte. Amém. Está além da morte agora. Na sua forma ressurreta, ele não morre mais, a morte não tem mais poder sobre ele. Olha isso, tem a ver com você. Escute bem. Pois quanto a ter morrido, quantas vezes ele morreu? Quantas vezes? De uma vez. Essa ideia de morrer diariamente, morrer para o pecado, temos que aprender a morrer para o pecado, é tudo um erro. Jesus morreu quantas vezes? Uma vez só. Escute bem isso. Como Jesus então morreu para o pecado? Ele cometeu pecado e por isso ele morreu? Não, ele não pecou. Não tinha pecado. Então por qual pecado Jesus morreu? Os pecados que foram imputados a ele. Foi, na verdade, os nossos pecados que ele levou. Ou seja, ele morreu pelos pecados imputados. Ele morreu pelo julgamento, pela culpa e pela condenação dos pecados. Você sabe disso? Porque se isso é aplicado a nós, também já morremos para a culpa, para o julgamento e para a condenação do pecado. Então, olha bem, Jesus não morreu pelo pecado que ele cometeu. Ele não cometeu pecado. Então, quando a Bíblia fala isso, eu estou me adiantando. Só, vamos voltar um pouquinho. Quando ele morreu, quantas vezes ele morreu? Uma vez só. Lembre-se disso, uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, Jesus deixou a morte para trás. A morte não tem mais poder sobre ele. A vida que ele vive é para Deus agora no céu. Ainda é humano 100%. E 100% Deus também. Mas ele vive lá como homem. Amém. Pelo poder da vida eterna. Olha isso. O que isso tem a ver comigo, Pastor Prince? Próximo verso. Pois quanto a ter morrido, morreu de uma vez só para o pecado, e da mesma forma, assim também vós, da Igreja New Creation, em todas as nossas igrejas. Você que está assistindo agora, assim também quer dizer, da mesma maneira. Tive que explicar porque alguns não sabem o que é assim também. Assim também, da mesma maneira e não diferente. Assim também vós, considerai-vos, certamente, mortos para o pecado. Quantas vezes? Mortos quer dizer mortos, uma vez por todas, para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a primeira vez nas cartas de Paulo que a expressão em Cristo Jesus aparece. A primeira vez. Nas cartas de Paulo, dali para frente, ele vai falar quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo. Em Cristo Jesus aparece aqui pela primeira vez. Quer dizer que esse verso é muito importante para entender o que é estar em Cristo Jesus. Quer dizer que o que aconteceu com Cristo acontece com você. Deixe-me explicar, ok? Olha, vê essa caneta bem perto da minha jaqueta aqui.
para você ver. Ok? A caneta é eu e você. Ok? Você vê essa Bíblia? Aqui é Jesus. Quando Deus colocou você em Cristo, quando foi? Não quando ele veio à terra. Não quando ele multiplicou pães e peixes. Não quando ele limpou leprosos. Não quando ele pregou o sermão da montanha. Quando Deus colocou você em Cristo, quando ele estava na cruz. Deus colocou você em Cristo. E Deus te selou nele de maneira tão perfeita que você está para sempre nele. E olha isso. Se eu pego essa Bíblia agora, onde eu for, onde está a caneta? Ela também vai. Se eu jogar essa Bíblia e ela estiver completamente selada, de uma forma perfeita, e eu a jogo em um rio, onde vai ficar? No fundo do rio. Então, onde está a caneta? Também no fundo do rio. Se eu tirar, onde vai estar a caneta? Dentro da Bíblia. Então, aquilo que a Bíblia experimentar, a caneta experimenta. Sabia que foi o que aconteceu conosco em Cristo Jesus. A frase em Cristo Jesus só foi usada depois que Jesus foi glorificado à direita de Deus Pai. Antes disso, ele era conhecido como Jesus Cristo. Mas depois de ser glorificado, é sempre em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Deus não olha para você longe do fato de que você está em Cristo Jesus.